Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa terceira aula de metodologia científica e escrita acadêmica. Vamos conversar um pouquinho aí sobre integração de fazer um projeto de pesquisa e se adaptar e se adequar às normas e como que tudo vai funcionando e fluindo nesse processo de escrita acadêmica. Bom, para não delongar, né, o início da aula em si, vou partilhar minha tela de slides com vocês. Bom, nesse processo aí, né, que a gente trabalha a questão de metodologia científica, escrita acadêmica e lida com tudo isso, os métodos de pesquisa, a coleta e o manejo desses dados que a gente coleta durante a pesquisa é algo também primordial. Então, vocês notam que da aula 1 até aqui, estamos fazendo o caminho da escrita de um projeto. Nossa quarta aula vai focar um pouquinho no resumão de tudo isso, tá bom? Mas esse processo de escrita, a gente precisa lá do problema de pesquisa, do objetivo, coletar dados, ter um método para poder lidar com esses dados. Tá, é o caminho, né? Então, o projeto de pesquisa é o caminho a ser seguido para eu desenvolver a minha pesquisa acadêmica. Ok. E por que a gente tem que ficar repetindo, frisando, demarcando tudo que vai acontecendo no decorrer das nossas aulas aí? Porque são etapas que precisam ser cumpridas. Então, é preciso focar em cada minúcia desse trabalho. A escrita acadêmica, ela não é só juntar informações e julgar num texto qualquer. Então, na hora que a gente parte para a metodologia de coleta de dados para poder fazer a pesquisa, tem que se ter condição de entender que esses dados precisam ser concisos. Eles precisam ser registrados, armazenados, organizados de uma maneira adequada. Então, quando você define previamente o que são, né, as suas fontes de dados, onde você vai buscar esse material, onde será essa coleta dos dados da pesquisa, você consegue delimitar quais os instrumentos que vai usar como método para poder coletar esses dados. E aí você vai precisar registrar essas informações sistematicamente, de modo que você possa recuperar para acessar quando for necessário, lá na sua análise de dados. Então, se eu faço uma entrevista, você vai explicar, né, lá no seu termo de consentimento livre e esclarecido para aquele participante da sua pesquisa, que você vai gravar o áudio, que vai transcrever esse áudio depois, porque as coisas que se falam, né, as respostas durante uma entrevista, você pode ter uma boa memória, mas muita coisa se perde. É fato, se perde uma conversa. Então, registre, grave, filme, se for possível, mas com consentimento do participante, e isso registrado no termo de consentimento livre e esclarecido, é óbvio. Mas que seja possível acessar essas informações posteriormente. Ah, mas eu prefiro só anotar as respostas que o participante falar na entrevista. Ok, mas lembre-se, muitas vezes, detalhes são primordiais nas análises. Então, tenha consciência da sua forma de coleta de dados, como que você vai acessar esses dados depois, na hora de analisá-los. A observação participante. Observação participante, enquanto um método, né, de coleta de dados, você vai a campo, vai observar os comportamentos, as interações, como que as coisas funcionam, o que de fato acontece ali e tal. Você vai observar, sim, mas você precisa ter critérios para delimitar o que precisa ser observado, porque você não vai observar aleatoriamente. Então, quais os critérios que você tem para poder observar? E aí, dentro desses critérios, registre. Esse registro precisa acontecer. Esse registro precisa ser contextualizado. Porque quando você
for fazer a análise, você precisa desses registros. Então, não é só uma observação, vou lá, vejo e volto. Não, você precisa acessar isso depois. Vai acessar por meio de fotos? Vai ser um caderno, um diário de campo que você vai anotar? Precisa ter uma forma de registrar para poder acessar depois. Né? Essa entrevista, como eu disse, né, existe um roteiro? Sim, fiz um questionário, né, e fiz um roteiro para fazer a entrevista. A gente fala entrevista semi-estruturada quando a gente leva um roteiro previamente estabelecido, mas no decorrer da entrevista, outras perguntas vão surgindo para além daquele roteiro. Então, tem uma estrutura a se seguir, mas ela pode flutuar ali. Agora, se eu quero só respostas específicas, então eu não vou registrar o que saiu depois daquilo. Os questionários. Tem que se tomar muito cuidado com o tipo de informação que você quer coletar e com o tipo de análise que você vai fazer quando se opta por fazer coleta de dados por meio de questionários. Por quê, gente? Questionário você pode fazer com perguntas de múltipla escolha, né? Um questionário fechado. Você pode fazer perguntas nas quais as respostas serão discursivas, questionário livre, ou você pode fazer um questionário aí que mescle as duas metodologias, né? Só que aí tem que se pensar que, na hora de tabular esses dados para fazer as análises, é você quem vai tabular. Então, se você vai aplicar um questionário a 50 estudantes, você aplica questionário a 50 estudantes e deseja receber os 50 questionários respondidos. Se você faz esses 50 questionários, cada um deles com 20 perguntas abertas, pense, você vai tabular padrões de recorrência nesses 50 questionários para todas essas respostas que serão discursivas. Algumas pessoas podem escrever mais, outras podem escrever menos. E aí, como que você vai lidar com isso? Então, sempre pense no seu problema de pesquisa, como que tudo está sendo encaminhado. É do problema de pesquisa que se parte. E aí vem o objetivo geral, vem os objetivos específicos, qual o método que eu vou utilizar. E aí, nessa escolha do método para coletar os dados, pense lá no seu objetivo, para não ficar perdido. Questionários precisam ser pensados como serão elaborados e encaminhados para os participantes. Então, você vai tabular esses dados e gerar aquilo que você precisa para fazer a análise. Tome muito cuidado com o que você vai fazer aí em termos de questionários. E aí vem a análise, né? Eu vou fazer uma análise de conteúdo, uma análise de discurso. Que análise que eu vou fazer? Bom, quando a gente fala, né, em análise de conteúdo, a gente fala do processo de análise que, de certa forma, né, comumente ele é o mais utilizado entre os alunos de graduação, que você vai trabalhar com aquilo que você tem, é o conteúdo que você tem pronto, posto ali para trabalhar. Né, são as falas, os documentos, o seu referencial teórico, os textos, tudo que foi registrado, e dentro daquilo ali, né, você vai usar essas fontes para poder intercalar e fazer esse cruzamento, essa tabulação e essa análise. Como eu tinha dito, analisar respostas abertas pode ser muito trabalhoso, então precisa-se ter muito cuidado, né, com o tempo que você tem, com o seu cronograma para poder desenvolver uma pesquisa. Documentos e fontes de pesquisa. Bom, coleta de dados também pode ser feita, né, em documentos. Não tem a pesquisa bibliográfica documental? Então, você pode coletar esses dados lá em livros, artigos, relatórios, documentos institucionais. Você vai fazer no caso lá, né, o exemplo que eu dei na live anterior, sobre o comportamento do consumidor em brechós, né, com a moda de segunda mão. Ok, pensei nisso, mas que tipo de documento? Bom, livro caixa do brechó, né, o volume de vendas, como que eles lidam com isso, como que lidam com essa proposta. Tudo isso pode ser pensado aí, na hora que a gente vai pensar numa pesquisa documental. Eu posso também pensar em trabalhos que outras pessoas já desenvolveram.
Ah, teve uma outra pesquisa sobre moda de segunda mão no estado do Rio de Janeiro. Nossa, eu vou trazer também essa pesquisa que eu achei muito interessante. Não é algo que conversa com a minha pesquisa? Está de acordo? É coerente? Então, vamos trazer esse material também. Só que aí, sempre com muito critério, né, gente? Porque nem toda a informação que está disponibilizada vai ser adequada para a sua pesquisa, vai ser adequada para uma pesquisa científica. Então, é preciso ter critérios, né, e muito rigor na hora de desenvolver o seu trabalho, na hora de pensar a pesquisa acadêmica em si como um todo. Outro quesito, ética na coleta de dados. Bom, gente, os preceitos éticos, eles precisam ser tratados não só lá quando a gente pensa, né, pesquisa com seres humanos e aí fazer o termo de consentimento, protocolar no comitê de ética, esperar essa autorização para ir direto a campo fazer a pesquisa, mas também uma ética na hora de coletar e analisar os dados. O preceito ético, ele precisa seguir durante toda a pesquisa acadêmica. Então, se eu vou trabalhar com entrevistas, ou com observações, ou sei lá, com questionários, a participação dessas pessoas é voluntária. E eles precisam ter consciência disso. E se eles quiserem desistir, eles têm todo o direito também. Eles não vão ter nenhuma retaliação por isso. Então, o pesquisador precisa ali proteger a identidade daqueles que estão participando, deixar isso claro no termo de consentimento livre e esclarecido, porque isso tudo é uma forma de se resguardar também durante um processo de pesquisa, tá? E aí, uma leitura. Bom, leitura, gente, leitura é básico, né? Tem que fazer leitura o tempo todo. Então, para poder desenvolver o projeto, para fazer o referencial teórico, é muita leitura, é muito raciocínio, muito intercalar de ler, compreender e escrever, né? Mas você precisa planejar um tempo para essa leitura. Porque se você não planeja esse tempo para conseguir sincronizar ali, sintonizar cérebro com o seu projeto, você não vai conseguir manter um referencial teórico coerente. Porque senão você fala assim, nossa, mas vou ter que ler o resto da minha vida. Gente, estabeleça momentos para poder, não. 2 horas por dia eu vou me dedicar à leitura e escrita para o meu referencial teórico. Sem contar que também é preciso ler antes para saber se aquilo ali faz parte do meu referencial teórico. Ah, tá, tem um autor que fala sobre isso. Eu achei um artigo falando sobre moda de segunda mão. Vou fazer uma leitura prévia do material antes de separar para as minhas referências. Ah, não, mas depois que eu li, eu vi que isso aqui não encaixa em nada do que eu quero fazer. Então, já descarta esse material. Não é porque ele se aproxima da sua temática que ele é específico para a sua pesquisa. Então, essa leitura preliminar, essa leitura para poder fazer uma análise anterior da escrita, ela é necessária também. E aí, diante do material já selecionado, separado para fazer o referencial teórico, fazer anotações e fichamentos. O que são esses fichamentos, né? É separar as ideias principais dos materiais que eu coletei ali, os autores, os principais conceitos, separar citações e dados importantes e fazer um fichamento mesmo, anotar e deixar separadinho todo aquele material de acordo com o que eu preciso. E aí, num fichamento, você registra o autor, o ano, o título e a página onde está cada citação que você achou interessante, cada citação que você considera que pode fazer parte do seu referencial. Separe as citações, né? Se é uma citação direta, longa, já coloque no fichamento como citação direta longa, especifique que é direta longa. Se você está colocando a sua interpretação, parafraseando o que o autor disse, deixe explícito também no seu fichamento. É uma citação indireta. Coloque palavras-chave, o que é mais recorrente ali,
E também pense em anotar suas possíveis dúvidas, porque de repente você fica com dúvida num determinado conceito quando lê um autor, e aí outro autor consegue esclarecer a dúvida que você teve. Então você pode retomar um outro fichamento e falar, não, consegui esclarecer, cheguei a tal conclusão. Fichamentos são muito importantes nesse processo de escrita acadêmica. E manter, né, uma bibliotecazinha de fichamentos guardada, sempre reservada, porque o caminho acadêmico, ele demanda muito disso. De repente, você só vai fazer ali o seu trabalho de conclusão de curso e não vai continuar na vida acadêmica. Mas algumas pessoas desejam seguir carreira acadêmica, se tornar pesquisadores, professores e seguir adiante. E aí você ter uma biblioteca de fichamentos, nossa, eu já li esse livro, mas eu não me lembro com clareza todos os pontos importantes. Eu tenho um fichamento. Você vai lá na sua pasta, lá no Drive, com os fichamentos, pega o fichamento do livro. Ah, tá. Eu vou usar esse fichamento aqui que eu preciso escrever um artigo. Então, sempre fazer essas anotações, tomar conhecimento. Algo extremamente importante que sempre é um problema na vida dos professores, na vida de tantas pessoas que lidam aí com os alunos na hora de entregar trabalhos, principalmente numa era de inteligência artificial, né, gente? Plágio. Por que que as normas ABNT precisam ser seguidas à risca? Para que você não incorra o risco de cometer plágio. É básico. Tudo que nós, seres humanos, sabemos e conhecemos é porque outras pessoas conheceram. Nós aprendemos com os outros. Não brotou, surgiu do nada de dentro da minha memória. Então, se eu aprendi a ler e escrever, é porque me ensinaram. Não é assim que funciona? Então, eu preciso dar os créditos às ideias e aos autores. Eu não posso usar aquilo como se fosse único e exclusivamente meu. Então, as citações, elas precisam ser devidamente seguidas conforme as normas. Se eu vou usar uma citação direta curta, né, que é uma citação literal ali, bonitinho, com menos de 3 linhas, eu vou colocar aquilo entre aspas, colocar o nome do autor, o ano e a página de onde eu tirei aquilo. Porque isso é importante. Agora, se eu li 3 autores diferentes, mas que, nossa, os 3 falaram de forma diferente, mas eles falam sobre um mesmo tema, um mesmo assunto, um mesmo conceito que eu entendi. Você pode parafrasear, né, o seu entendimento diante desses 3 autores, e aí você coloca lá. Não, escreveu com as suas palavras o que você entendeu dos 3, então é uma citação indireta. Você está parafraseando 3 autores diferentes. Coloca lá o nome e ano de um autor, nome e ano do outro autor, nome e ano do outro autor. É preciso manter esses registros sempre completos, para que você não tenha problemas em termos de plágio, problemas éticos, acadêmicos, em questão de autoria. E aí temos hoje, né, tantos alunos aí que simplesmente vão lá e... Eu nem falo inteligência artificial, porque grande parte, né, dos alunos que eu tenho visto aí, principalmente alunos de ensino médio, vai lá no chat GPT. Então, vai lá e pede para a inteligência artificial fazer, do jeito que está ali, copia, põe no Word e está excelente, está pronto o meu trabalho. Nem leu o que a inteligência artificial escreveu. E aí assume aquilo ali como responsabilidade dele. Eu sou o autor. Cara fodástico, né? Mas aí nós temos que pensar muito bem nisso, tá? Pesquisa científica, trabalho científico, não tem plágio. A gente dá crédito aos outros autores, aos outros trabalhos, a tudo que já foi desenvolvido, para conseguir trazer também a minha concepção, aquilo que eu também pesquisei, aquilo que eu também, para que eu possa ser referenciado também lá na frente, né? E aí, referências e rastreabilidade. O que é essa rastreabilidade? A partir do momento que você, na hora que fez as citações, deixou lá o ano e o autor, quem lê o seu trabalho, fala, nossa, muito interessante isso aqui.
Ele vai lá nas suas referências bibliográficas, pega o nome do material, pode acessar esse material e ler o material como um todo. Então, a pessoa consegue não só ler o que você produziu, mas ele também consegue acessar aqueles trabalhos e autores que você utilizou. Então, sempre é preciso manter o padrão da formatação. A organização digital e um backup. Bom, gente, eu tenho assim um exemplo muito. Meu mestrado foi em 2016, mas nesse período eu falo que eu ainda tinha assim uma certa resistência, né? Com nuvem, com Google Drive, tantas coisas lá 10 anos atrás. E aí eu estava com o meu projeto de pesquisa do mestrado pronto e de repente deu um problema no meu notebook, eu não conseguia acessar mais o meu trabalho. E o desespero. Do mesmo jeito que isso aconteceu há 10 anos atrás, isso pode acontecer a qualquer momento. Equipamentos tecnológicos podem ter problemas de vírus, podem queimar, uma série de fatores que pode acontecer. E aí, mantenha-se sempre organizado. Tenha arquivos separados, pastas, planilhas, fichas, tudo mantido de uma forma que você consegue acessar caso algum problema aconteça com determinado equipamento. Caso determinado problema aconteça, com um aplicativo. Os seus arquivos precisam ter nomes que sejam capazes de, intuitivamente, você entender o que é aquilo. Porque eu até vi, né, esses dias aí no Instagram, achei até engraçado isso, porque era um memezinho do aluno. Nossa, agora qual que é a versão final do meu projeto? E aí, na frente dele, na tela do computador, estava projeto, fim, projeto final, mais, projeto final, mais um, projeto final, orientador, Então, assim, qual que era o projeto final ali? Porque tudo era final. E ele precisava só de um. Então, pensar, né, em nomear os arquivos de uma maneira padronizada, que seja possível fazer backup em outros equipamentos, em outros locais, e sempre revisar essas referências também, para que você se mantenha atualizado em relação a todo o material. Sintetizando essa nossa aula de hoje, que foi até uma aula mais curta, vamos entender que toda pesquisa ela tem que ter coerência metodológica. Então, você estabeleceu um problema de pesquisa, delimitou seu objetivo geral, delimitou os objetivos específicos, que são os degrauzinhos para chegar no objetivo geral, estabeleceu um referencial teórico conciso e consistente a respeito do tema, e aí tem a sua justificativa, vai para a coleta de dados, uma coleta de dados ética e condizente com aquilo que você deseja ter como resposta, sempre padronizado na metodologia científica de escrita acadêmica, normas ABNT, pensando nos instrumentos mais adequados para essa coleta de dados, garantindo a rastreabilidade de suas fontes de pesquisa, mantendo referências e fichamentos para poder manter a credibilidade científica do seu trabalho. Bom, eu finalizo aqui essa apresentação de hoje. Agradeço imensamente a participação de cada um e de cada uma que acompanhou até aqui. Em caso de dúvidas, podem encaminhar, me sigam aí nas redes sociais, que a gente continua conversando sobre escrita acadêmica e projetos de pesquisa. Um grande abraço, tchauzinho.